Vamos dar continuação hoje ao nosso curso intensivo sobre a Palavra de Deus e o Catecismo. Vamos dar essa continuação, sobretudo buscando conhecer mais o que é a transmissão de esta revelação às futuras gerações, a nós e ao futuro da Santa Igreja. O tema é grande, eu vou bem rápido, vou de uma maneira intensiva, mas se alguém desejar mais, nesse mesmo canal Natividade Apresenta, existe uma lista de reprodução, Catecismo da Igreja Católica, em que vocês podem assistir às aulas que já preparei e receber muito mais do que estou capaz de dar nesse pouco de tempo que temos hoje. Vamos dar início. Então, como falei, o nosso tema de hoje é a transmissão da revelação divina. Transmissão do que nós recebemos de Deus. O Catecismo da Igreja Católica nos coloca uma frase do apóstolo São Paulo ao seu discípulo, Timóteo, que diz: Deus quer que todos sejam salvos, cheguem ao conhecimento da verdade, isto é, Jesus Cristo. Então, como nós comentamos semana passada, que Deus não quis, ou melhor, a predestinação, como nós conhecemos, quer dizer, Deus predestinou todos os homens e todas as mulheres para a salvação. Deus não criou ninguém para a perdição. E, sendo assim, e tendo a capacidade no homem para afirmar que Deus deve existir, mas não tendo a capacidade de se salvar por si mesmo, nem alcançar o conhecimento do Deus, quem é Ele, que precisamos da revelação, é necessário, é urgente, que nós transmitamos a fé para essas pessoas. Por isso, é necessário que Cristo seja anunciado, continua o Catecismo, a todos os homens segundo o seu mandamento. Ide, pois, e fazei discípulos todos os povos. Esse é o mandamento que nós recebemos de Cristo, de transmitir a futuras gerações o que Ele nos revelou. O que é a tradição da Igreja? Aqui a frase completa que o Catecismo coloca no compêndio número 12, mas eu vou quebrar esta frase em partes e explicar passo por passo. A tradição apostólica é a transmissão da mensagem de Cristo realizada desde as origens do cristianismo. Então, desde Cristo, e desde que ele ensinou a seus discípulos, é isto que nós transmitimos. Qualquer revelação posterior, uma revelação privada, não faz parte da revelação com R maiúsculo. Então, para saber da autenticidade da revelação de Deus, temos que remontar para os apóstolos mesmos. E isso é muito importante para um bom conhecimento da Sagrada Escritura e da revelação da tradição da. É transmissão a mensagem de Cristo mediante a pregação. A pregação foi a primeira maneira de transmitir a palavra de Deus. Não é? Os apóstolos contavam uns aos outros discípulos e nas novas igrejas, a sua experiência de Cristo, o que eles viram,
o que eles ouviram, como viviam com Jesus. E isto foi a tradição oral que faz parte dessa tradição da Santa Igreja. Depois vem o testemunho. Cada pessoa, cada apóstolo, cada sucessor, cada discípulo, cada sacerdote, bispo, tinha que transmitir de uma maneira autêntica, com a vida, seguindo os costumes, adquirindo as virtudes, vivendo o Evangelho de uma maneira autêntica. Seria muito falso eu falar uma coisa e não viver. Seria uma hipocrisia. E quando uma pessoa encontra uma pessoa hipócrita, não acredita nem na palavra que usa para nos convencer. Então, o testemunho de viver o Evangelho revelado é muito necessário para a tradição apostólica e faz parte. Depois vem as instituições, as estruturas que os mesmos apóstolos começaram a fazer, fundando novas comunidades, enviando novos sacerdotes e diáconos que eles ordenavam, criando uma certa estrutura, o que nós conhecemos como a hierarquia da igreja. E tudo isso tem origem já com os mesmos apóstolos. Pois o culto, o jeito de viver, o jeito de celebrar a nossa fé, as santas liturgias, a Santa Missa, principalmente a Eucaristia, tudo isso foi tomado em primeiro lugar das celebrações litúrgicas judaicas, mas assimiladas e depois já adaptadas para a realidade da Eucaristia, que os judeus não tinham. E assim todos os outros sacramentos, nas suas celebrações, refletindo a liturgia eucarística, tem o sinal da cruz, a saudação, um ato penitencial, uma leitura da Sagrada Escritura, intercessões pelos fiéis, o rito próprio de cada sacramento, a despedida e bênção final. Tudo isso faz parte da celebração e tem suas origens bem na vida apostólica da Igreja. E finalmente, os escritos inspirados. Os escritos, a Bíblia, não é? Só ao final falamos disso. Faz parte da tradição apostólica, não é? Mas só vem posteriormente. Eles tinham a consciência que devemos transmitir isto e devemos escrever, mas não conseguiram escrever tudo. E certamente não seguiam Jesus escrevendo toda a palavra que ele falava. Mas, graças a Deus, eles escreveram essas palavras e nos chegaram às suas palavras escritas, não é? Pelos apóstolos, pelos evangelistas, as cartas de São Paulo, etc. Então, todas essas formas fazem parte da tradição apostólica. É a Sagrada Escritura, mas também é o culto, as instituições, testemunhos, a pregação, tudo remontando para suas origens nos mesmos apóstolos. Eu vou pedir desculpas pelo barulho. Alguém está limpando a sua casa lá em cima, mexendo com móveis, mas enfim, faz parte da nossa vida, não é, de pandemia. Depois, continua o catecismo no número 12 do compêndio. Os apóstolos transmitiram aos seus sucessores, os bispos, e através deles a todas as gerações até ao fim dos tempos, tudo o que receberam de Cristo e aprenderam do Espírito Santo. Então, tudo o que for necessário para a nossa salvação,
Os apóstolos fielmente transmitiram o essencial. Não é? Claro que eles não transmitiram todas as palavras de Cristo, mas o que eles transmitiram é o necessário para a nossa própria salvação. Graças a Deus, eles foram fiéis a isto. Como se realiza a tradição apostólica? É principalmente por duas maneiras. Primeiro, mediante a transmissão viva da palavra de Deus, chamada também simplesmente tradição. Tudo que nós vimos antes, do culto, testemunho, a palavra, não é? Verbal, a pregação, tudo isso é a primeira instância dessa transmissão. Segundo, eu peço desculpas, não sei a que ponto o microfone ficou em mudo. Estou tendo problemas. Esta já é a quinta vez que estou gravando esse curso. Está sendo muito difícil. Não sei porquê, mas o microfone vai ficando apagado. Então, a quem é confiado o depósito da fé, é confiado pelos apóstolos a toda a igreja, a todos nós. Então, essa é a nossa herança, essa é a nossa riqueza. Nós recebemos tudo dos apóstolos. Agora, a grande pergunta é como e se isto foi transmitido de uma maneira fiel. De novo, o sentido da fé. Todo o povo de Deus, mediante o sentido sobrenatural da fé, conduzido pelo Espírito Santo e guiado pelo magistério da Igreja, acolhe a revelação divina, compreende-a cada vez mais e aplica à vida. Então, o sentido da fé é isso: receber dos apóstolos a nossa fé e aplicar em nossa vida do dia a dia. Com a segurança de que o magistério da igreja vai vigiando para que isso seja autêntico. Isso é um dos pontos centrais que eu gostaria de destacar. Quem interpreta o depósito da fé é o magistério da igreja. A interpretação autêntica do depósito da fé compete exclusivamente
ao magistério vivo da igreja. Então, isso quer dizer que Jesus comunicou alguma coisa para nós. Não depende a mim interpretar como eu quiser, sino que através daqueles que Cristo mesmo escolheu, seus apóstolos, e os autênticos sucessores deles, o Papa e os bispos, são eles que interpretam para nós autenticamente esse depósito da fé. Então, o magistério vivo da igreja consiste em o sucessor de Pedro, o bispo de Roma, que hoje é o Papa Francisco, que é sucessor direto de São Pedro através dos séculos, e os bispos em comunhão com ele. Em comunhão com ele. Se tiver umas divisões entre os bispos sobre temas de doutrina, etc., e não tem comunhão, então não tem a transmissão autêntica ou a interpretação autêntica de algum aspecto da nossa fé. Nós podemos ter a certeza de que se o bispo de Roma, o Papa, junto com todos os bispos que representam a nós, a igreja, no mundo, estão em um só acordo com uma doutrina, uma interpretação da tradição, temos a certeza. Isso já vem diretamente de Cristo. Que relação existe entre a Escritura, a tradição e o magistério? De tal maneira estão unidos que nenhum deles existe sem os outros. Então, não posso ter simplesmente a Sagrada Escritura sem a tradição ou sem o magistério. Como, infelizmente, os nossos irmãos separados acreditam. Sola Scriptura, somente a Sagrada Escritura, sem uma estrutura da igreja e com interpretação pessoal. Não pode ter simplesmente o magistério da igreja, a estrutura dos apóstolos, sem a Sagrada Escritura e sem a tradição viva. E não pode ter a tradição viva sem a Sagrada Escritura e o magistério que interpreta. Então, as três coisas são importantes para ter a plenitude da tradição apostólica. Que relação existe entre Escritura, tradição e magistério? Todos juntos contribuem eficazmente, cada um a seu modo, sob a ação do Espírito Santo para a salvação dos homens. Então, juntos, mas cada um com sua parte, cada um exercendo, digamos, a sua função, contribuem para o que é necessário para a salvação de todos nós. Então, irmãos e irmãs, essa é a minha explicação para hoje. Como eu falei, é muito maior do que isto, muito maior mesmo. É necessário estudar mais, conhecer mais. E já tem os recursos aqui nesse canal, na atividade Apresenta, para quem gostaria conhecer mais, na lista de reprodução Catecismo. E daqui a poucos minutos, se Deus quiser, vamos nos reunir no Meet para ter a nossa partilha. Daqui a pouco.